O ar no arquivo era pesado, carregado com o cheiro de papel envelhecido e poeira acumulada por décadas. Eu, Rubens, estava acostumado com aquele ambiente silencioso e sombrio, onde o tempo parecia ter parado. Trabalhava ali há quase 10 anos, organizando pilhas intermináveis de documentos que ninguém mais queria ver. Era um trabalho solitário, mas eu gostava da quietude. Até aquele dia. Era uma tarde comum, ou pelo menos deveria ser. Estava revirando uma caixa de documentos antigos, daquelas que ficavam esquecidas no canto mais escuro do arquivo. A etiqueta na lateral estava quase ilegível, mas dava para distinguir algo como Confidencial, 1985. Curioso, abri a caixa e comecei a folhear os papéis. Contratos, relatórios, memorandos, nada demais. Até que, no fundo da caixa, encontrei um envelope marrom, sem identificação. O que é isso? Murmurei para mim mesmo, abrindo o envelope com cuidado. Dentro, havia uma única folha de papel, amarelada pelo tempo. Era uma lista. Nomes, datas, valores. No início, não entendi o que significava, mas à medida que lia, meu coração começou a acelerar. Eram transações financeiras, quantias absurdas, e ao lado de cada valor, um nome. Alguns eu reconheci imediatamente, políticos, empresários, figuras públicas que ainda estavam em evidência. Rubens, você está bem? A voz de Clara me fez pular. Ela estava parada na porta do arquivo, com uma xícara de café na mão. Clara era minha colega de trabalho, a única pessoa com quem eu realmente conversava naquele lugar. Tinha cabelos curtos e escuros, e um jeito direto de falar que sempre me deixou à vontade. Clara, olha isso, disse, estendendo a lista para ela. Ela colocou a xícara em cima de uma pilha de caixas e pegou o papel. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas, e eu vi o momento exato em que ela entendeu o que estava segurando. Seu rosto ficou pálido, e ela olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes, uma mistura de medo e preocupação. Rubens, isso parece uma lista de subornos. E esses nomes? Ela parou, como se não conseguisse acreditar no que estava dizendo. Alguns desses caras ainda estão no poder. Isso é sério. Muito sério. O que fazemos? Perguntei, sentindo um nó na garganta. A sala parecia ter ficado mais fria de repente. Clara olhou para a porta, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo nossa conversa, e então baixou a voz. Guardamos isso. E não falamos com ninguém. Ninguém, Rubens. Você entende? Eu entendia. Mas algo naquela lista me perturbava profundamente. Não eram apenas os nomes ou os valores. Era o que aquilo representava, um segredo que alguém tinha tentado enterrar, mas que agora estava em minhas mãos. E se alguém já souber que encontramos isso? Perguntei, tentando manter a calma. Clara olhou para mim por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Então já estamos em perigo. Mas não podemos agir por impulso. Precisamos pensar com cuidado. Ela devolveu a lista para mim, e eu a guardei no envelope, escondendo-o dentro da minha pasta. Naquele momento, eu não sabia o que aquela descoberta significaria para mim, para Clara, ou para todas as pessoas cujos nomes estavam naquela lista. Mas uma coisa era certa, nada na minha vida seria o mesmo depois daquele dia. Vamos embora, Clara disse, pegando sua xícara de café. Amanhã a gente pensa no que fazer. Concordei em silêncio, mas enquanto saíamos do arquivo, eu não conseguia parar de olhar para trás, como se aquele envelope pudesse me seguir. E, de certa forma, ele seguiria. Porque aquela lista não era apenas um pedaço de papel, era uma bomba relógio, e eu tinha acabado de puxar o gatilho. A noite estava fria, e o vento cortante fazia com que eu encolhesse o pescoço dentro do casaco enquanto caminhava pelas ruas desertas em direção ao meu apartamento. A cidade parecia mais silenciosa do que o normal, como se estivesse segurando a respiração. Eu ainda sentia o peso daquela lista no fundo da minha pasta, como se ela estivesse queimando, exigindo atenção. Clara e eu havíamos concordado em não falar com ninguém sobre o que encontramos, mas algo naquela decisão não me deixava em paz. Foi então que ouvi os passos. Eles começaram baixos, quase imperceptíveis,
mas à medida que eu acelerava o ritmo, eles também ficavam mais rápidos, mais pesados. Meu coração disparou, e eu me vi olhando por cima do ombro, tentando identificar quem estava me seguindo. A rua estava mal iluminada, e as sombras pareciam dançar ao redor dos postes de luz. Não vi ninguém, mas os passos continuavam, ecoando no asfalto úmido. É só sua imaginação, Rubens, murmurei para mim mesmo, tentando me convencer. Mas quando virei a esquina e os passos ainda estavam lá, mais próximos agora, eu já não conseguia mais racionalizar. Corri. Corri como se minha vida dependesse disso, minhas pernas queimando com o esforço. Só parei quando cheguei ao meu prédio, trancando a porta atrás de mim com mãos trêmulas. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, sem olhar para trás, até chegar ao meu apartamento. Tranquei todas as portas e janelas, e só então me permiti respirar. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho mais cedo do que o habitual. Clara já estava lá, sentada em sua mesa, mas algo nela estava diferente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, e ela parecia inquieta, olhando para a porta a cada poucos minutos. Clara, você está bem? Perguntei, tentando disfarçar o medo que ainda sentia da noite anterior. Ela olhou para mim, e por um momento, pareceu hesitar. Então, abaixou a voz e disse, alguém entrou na minha casa ontem à noite. Meu estômago embrulhou. O quê? Como assim? Eu estava dormindo quando ouvi um barulho na sala. Quando fui ver, não tinha ninguém, mas, deixaram isso. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou um pedaço de papel dobrado, entregando-o para mim. Minhas mãos tremiam ao abrir o papel nele, estava escrito em letras grandes e impessoais, devolva o que não é seu. Clara, isso é uma ameaça, disse, sentindo o ar faltar. Eles sabem que temos a lista. Ou acham que temos, ela respondeu, tentando manter a calma, mas eu vi o medo nos olhos dela. Rubens, isso é sério. Se eles estão dispostos a invadir minha casa, não vão parar por aí. O que fazemos? Perguntei, sentindo-me impotente. Não podemos simplesmente entregar a lista. Eles vão nos matar de qualquer jeito. Clara olhou para a porta novamente, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Quem quer essa lista de volta? E precisamos de provas, algo que nos proteja. Provas? Clara, eles invadiram sua casa. Eles estão nos seguindo. Não temos tempo para isso. E o que você sugere? Ela retrucou, sua voz um pouco mais alta do que o normal. Entregar a lista e torcer para que eles nos deixem em paz? Você acha que isso vai funcionar? Eu não tinha uma resposta. Ela estava certa, mas a ideia de investigar algo tão perigoso me aterrorizava. Ainda assim, sabia que não podíamos ficar parados. Está bem, disse finalmente. Mas precisamos ser cuidadosos. Muito cuidadosos. Clara concordou com um aceno, mas eu vi a preocupação estampada em seu rosto. Naquele momento, percebi que estávamos em uma encruzilhada. Havia uma linha invisível entre o que éramos antes de encontrar aquela lista e o que nos tornaríamos depois. E eu não tinha certeza se estávamos prontos para cruzá-la. Enquanto voltava para minha mesa, senti o peso do envelope na pasta, como se ele estivesse vivo, pulsando com segredos que não deveriam ser revelados. E, pela primeira vez, me perguntei se tínhamos cometido um erro ao não queimar aquela lista no momento em que a encontramos. Mas era tarde demais para voltar atrás. Alguém sabia que tínhamos algo que não deveríamos ter, e agora estávamos no meio de um jogo perigoso. Um jogo que, eu temia, só terminaria de uma maneira. 2 dias se passaram desde a ameaça, e cada minuto parecia uma eternidade. Clara e eu tínhamos concordado em não falar sobre a lista no trabalho, mas o silêncio entre nós era pesado, carregado de tensão. Ela parecia mais distante, mais cautelosa, como se estivesse constantemente avaliando cada palavra antes de falar. Eu também estava assim, mas tentava disfarçar, fingindo que tudo estava normal. Só que nada estava normal. Naquela manhã, Clara não apareceu no trabalho. No início, não pensei muito nisso. Talvez ela estivesse doente,
ou talvez tivesse resolvido tirar um dia de folga. Mas quando liguei para o celular dela e a chamada foi direto para a caixa postal, uma sensação ruim começou a se formar no fundo do meu estômago. Clara, onde você está? Murmurei, deixando uma mensagem. Me liga, por favor. O dia passou lentamente, e eu não conseguia me concentrar em nada. Cada minuto que passava sem notícias dela só aumentava minha ansiedade. Finalmente, no final do expediente, decidi ir até o apartamento dela. Peguei um táxi e, durante o trajeto, tentei me convencer de que estava exagerando, que ela provavelmente só tinha esquecido o celular em casa ou algo assim. Mas quando cheguei ao prédio dela, algo já não parecia certo. O porteiro, um homem idoso que sempre estava lá, não me reconheceu. Boa noite, estou procurando a Clara. Ela mora aqui, no apartamento 304, disse, tentando parecer calmo. O porteiro franziu a testa, como se estivesse tentando se lembrar. Clara? Não há ninguém com esse nome aqui, senhor. Como assim? Ela mora aqui há anos, insisti, sentindo o pânico começar a subir. Desculpe, senhor, mas não há nenhuma Clara registrada neste prédio. Deve estar confundindo o endereço. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Como alguém podia simplesmente desaparecer? Como o porteiro podia não se lembrar dela? Decidi subir até o apartamento dela de qualquer jeito, mas quando cheguei ao 304, a porta estava aberta, e o apartamento estava vazio. Totalmente vazio. Nenhum móvel, nenhum quadro na parede, nenhum sinal de que alguém tinha morado ali. O que está acontecendo? Murmurei, sentindo as pernas amolecerem. Voltei para casa em estado de choque. Clara tinha desaparecido, e não apenas isso, parecia que ela nunca tinha existido. Ninguém no prédio se lembrava dela, e seu apartamento estava vazio, como se tivesse sido apagada da realidade. E eu sabia, no fundo do meu coração, que isso tinha a ver com a lista. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado no sofá, olhando para o envelope que continha a lista, como se ele fosse uma cobra prestes a atacar. Alguém tinha feito Clara desaparecer, e eu sabia que eu seria o próximo. Mas o que eu podia fazer? Para quem eu podia pedir ajuda? A lista continha nomes de pessoas poderosas, pessoas que poderiam facilmente me fazer sumir como fizeram com Clara. Foi então que decidi que não podia ficar parado. Se algo acontecesse comigo, a verdade precisava vir à tona. Peguei meu laptop e comecei a fazer cópias digitais da lista, enviando-as para 3 jornalistas investigativos cujos nomes eu encontrei em uma rápida pesquisa online. Não sabia se podia confiar neles, mas era a única coisa que podia fazer. Enquanto o último e-mail era enviado, recebi uma ligação. O número era desconhecido, e por um momento, hesitei em atender. Mas algo me disse que eu precisava responder. Rubens, você não sabe no que está se metendo, uma voz rouca sussurrou do outro lado da linha. Meu coração parou. Quem é você? Alguém que não quer ver você morto. Entregue a lista original e desapareça. É sua única chance. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisado, segurando o telefone com mãos trêmulas. Eles sabiam que eu tinha a lista. Eles sabiam o que eu tinha feito. E agora, eu estava sozinho, sem Clara, sem aliados, e com uma escolha impossível: entregar a lista e torcer para que me deixassem em paz, ou continuar lutando e arriscar tudo. Mas, no fundo, eu já sabia a resposta. Eu não podia desistir. Não depois do que fizeram com Clara. A lista era a única coisa que eu tinha, a única prova de que algo terrível estava acontecendo. E eu não ia deixar que eles a levassem. Peguei o envelope e o escondi em um lugar que só eu sabia. Se algo acontecesse comigo, pelo menos as cópias estariam por aí, esperando pelo momento certo de serem descobertas. E, enquanto me preparava para o que viria a seguir, uma única frase ecoava na minha mente. O que não é seu, você não pode guardar. Mas eu ia guardar. Custe o que custar. A manhã seguinte foi tensa. Eu mal tinha dormido, e cada som me fazia pular. A ligação da noite anterior ainda ecoava na minha mente,
e a ausência de Clara era como um buraco negro no meu peito. Sabia que não podia continuar assim, paralisado pelo medo. Se eles estavam me observando, eu precisava agir rápido. Cheguei ao trabalho mais cedo do que o habitual, mas não para trabalhar. Tinha um plano, ou pelo menos o esboço de um. Enquanto meus colegas chegavam, um a um, eu fingi estar ocupado, mas minha mente estava longe dali. As cópias da lista já estavam com jornalistas, mas eu precisava garantir que, se algo acontecesse comigo, a verdade não morreria junto. Rubens, você está bem? A voz de Marcos, um colega de trabalho, me tirou da minha devaneio. Sim, só um pouco cansado, menti, forçando um sorriso. Ele me olhou com desconfiança, mas acabou indo embora. Eu não podia confiar em ninguém, nem mesmo nele. A lista tinha me feito ver inimigos em todos os lugares. No final do dia, enquanto todos começavam a ir embora, eu fiquei para trás. Precisava acessar os arquivos antigos novamente, ver se havia mais alguma coisa que pudesse me ajudar. Mas, ao me aproximar da sala de arquivos, percebi que a porta estava entreaberta. Meu coração acelerou. Eu tinha certeza de que a tinha trancado na noite anterior. Entrei devagar, olhando ao redor. A sala estava escura, mas eu sabia cada centímetro daquele lugar. Foi então que vi, a caixa onde eu tinha encontrado a lista estava no chão, seus conteúdos espalhados. Alguém tinha revirado tudo. Quem está aí? Perguntei, minha voz tremendo. Ninguém respondeu, mas eu sentia uma presença, como se alguém estivesse me observando das sombras. Meu instinto me dizia para correr, mas eu precisava saber. Aproximei-me da caixa e, ao me abaixar para pegar os papéis, vi algo brilhar no chão. Era um pequeno pendrive, que certamente não estava ali antes. Peguei o pendrive com cuidado, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Olhei ao redor mais uma vez, mas a sala estava vazia. Senti um frio na espinha. Alguém tinha deixado aquilo para mim, mas quem? E por quê? Voltei para minha mesa e, com mãos trêmulas, conectei o pendrive ao meu laptop. Havia apenas um arquivo, um vídeo. Quando cliquei para reproduzir, minha tela escureceu, e então uma imagem apareceu. Era Clara. Ela estava sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas e um olhar de puro terror no rosto. A câmera balançou, e então uma voz distorcida falou. Rubens, se você quer ver sua amiga viva, entregue a lista. Você tem 24 horas. O vídeo acabou abruptamente, e eu fiquei paralisado, olhando para a tela escura. Clara estava viva, mas por quanto tempo? E o que eu poderia fazer? Se entregasse a lista, eles poderiam matar os dois. Se não entregasse, Clara morreria. Foi então que meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você sabe o que precisa fazer. Não cometa o mesmo erro que sua amiga. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Eu precisava de ajuda, mas quem poderia me ajudar? Os jornalistas? A polícia? Eu não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era certa, eu não podia fazer isso sozinho. Decidi arriscar. Liguei para um dos jornalistas para quem eu tinha enviado as cópias da lista. Ele atendeu na terceira chamada. Fala com Eduardo, disse a voz do outro lado. Eduardo, meu nome é Rubens. Eu te enviei um e-mail ontem à noite. É sobre a lista. Houve uma pausa, e então ele respondeu, sua voz mais séria. O que você quer? Preciso da sua ajuda. Eles têm minha amiga. Eles vão matá-la se eu não entregar a lista. Outra pausa, mais longa desta vez. Onde você está? Estou no trabalho, mas não posso falar aqui. Eles podem estar me observando. Então encontramos um lugar seguro. Envie-me sua localização, e eu vou até você. Desliguei o telefone e olhei ao redor. A sala estava vazia, mas eu sentia que cada sombra escondia um perigo. Eles estavam me observando, eu sabia disso. Mas eu não tinha escolha. Se quisesse salvar Clara, precisava arriscar. Enviei minha localização para Eduardo e comecei a me preparar para sair. Peguei o pendrive e o escondi no bolso,
junto com uma cópia impressa da lista. Se algo acontecesse comigo, pelo menos ele teria algo para trabalhar. Enquanto caminhava em direção à saída, senti o peso da decisão que tinha tomado. Eu estava prestes a mergulhar em um mundo perigoso, onde as regras não eram claras e os erros podiam ser fatais. Mas eu não podia voltar atrás. Clara estava contando comigo, e eu não ia deixá-la para trás. A noite estava fria quando saí do prédio, e o vento parecia sussurrar avisos que eu não conseguia entender. Eu não sabia o que me esperava, mas uma coisa era certa, eu estava prestes a descobrir o quão longe alguém estava disposto a ir para proteger um segredo. E, no fundo, eu temia que a resposta fosse mais terrível do que eu poderia imaginar. A noite estava escura, e a chuva fina que caía formava uma névoa úmida no ar, como se a cidade estivesse chorando. Eu, Rubens, caminhava pelas ruas quase desertas, meu casado encharcado e o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Eduardo, o jornalista, havia marcado um encontro em um café afastado, longe dos olhos curiosos. Ele disse que poderia me ajudar, mas eu não sabia se podia confiar nele. A essa altura, porém, não tinha muitas opções. Cheguei ao café e o vi sentado em um canto, com um laptop aberto e uma xícara de café quase intocada. Ele era mais jovem do que eu esperava, com olhos penetrantes que pareciam ver através de mim. Rubens, ele perguntou, levantando os olhos. Sim, respondi, sentando-me à sua mesa. Você viu o que eu te enviei? Vi, ele disse, fechando o laptop. E acredite, isso é maior do que você imagina. Mas antes de qualquer coisa, preciso saber, você tem a lista original? Eu hesitei. Tenho. Mas não posso simplesmente entregá-la. Eles têm minha amiga, Clara. Se eu não fizer o que eles pedem, eles vão matá-la. Eduardo olhou para mim por um momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Entendo. Mas se você entregar a lista, não há garantia de que eles vão libertá-la. Na verdade, é mais provável que eles matem os dois. Então o que eu faço? Perguntei, sentindo o desespero tomar conta de mim. Ele inclinou-se para a frente, falando em um tom baixo e urgente. Nós expomos isso. Tudo. Publicamos a lista, os nomes, os valores. Colocamos isso na frente de todo mundo. Eles não vão poder nos silenciar se o mundo inteiro estiver assistindo. Eu olhei para ele, tentando processar o que ele estava propondo. Era arriscado, muito arriscado. Mas o que mais eu poderia fazer? Ficar parado e esperar que eles matassem Clara? Está bem, disse finalmente. Mas precisamos agir rápido. Eles me deram 24 horas. Eduardo acenou com a cabeça. Já estou trabalhando nisso. Mas você precisa me dar a lista original. É a única maneira de garantir que isso seja levado a sério. Eu hesitei novamente, mas sabia que ele estava certo. Tirei o envelope da minha pasta e o entreguei a ele. Minhas mãos tremiam, e eu senti como se estivesse entregando uma parte de mim. Obrigado, ele disse, guardando o envelope com cuidado. Agora, vá para casa e fique fora do radar. Eu entro em contato com você assim que tivermos notícias. Saí do café com um peso no peito. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Caminhei até meu apartamento, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, mas sabia que isso não seria suficiente para me proteger. As horas passaram lentamente, e eu não conseguia parar de pensar em Clara. Onde ela estava? O que estavam fazendo com ela? Eu me sentia impotente, como se estivesse preso em uma teia que só ficava mais apertada a cada movimento que eu fazia. Foi então que recebi uma ligação. Era Eduardo. Rubens, está feito. A lista foi publicada. Está em todos os lugares. E Clara? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Eu não sei. Mas agora que a lista está pública, eles não vão poder fazer nada sem chamar atenção. É a nossa melhor chance. Desliguei o telefone e sentei no sofá, tentando processar o que tinha acontecido.
A lista estava exposta, mas Clara ainda estava desaparecida. E eu sabia que, enquanto ela não estivesse segura, nada disso importava. Foi então que ouvi um barulho na porta. Meu coração parou. Aproximei-me devagar, olhando pelo olho mágico. 2 homens de terno estavam do lado de fora, com expressões duras e impessoais. Rubens, abra a porta, um deles disse, sua voz calma, mas ameaçadora. Eu recuei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Eles tinham me encontrado. E agora, eu não tinha para onde correr. A porta se abriu com um chute, e os 2 homens entraram, fechando-a atrás de si. Um deles segurava uma arma, apontada diretamente para mim. Você deveria ter nos ouvido, o homem com a arma disse, sua voz fria como o gelo. Agora, você vai pagar o preço. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de medo e raiva. Onde está Clara? Perguntei, minha voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Clara já pagou o preço dela. Agora é a sua vez. E então, tudo ficou escuro. A lista foi exposta, mas o preço foi alto. Clara nunca foi encontrada, e meu nome desapareceu dos registros, como se eu nunca tivesse existido. Mas a lista, ela continua por aí, em algum lugar, esperando pelo próximo tolo que a encontrar. E quando isso acontecer, o ciclo recomeçará. Porque algumas verdades nunca deveriam ser descobertas. Enquanto isso, a cidade continua sua vida, indiferente ao que aconteceu. As pessoas passam pelas ruas, sem saber que, em algum lugar, há uma lista que pode destruir vidas. E, em algum lugar, há alguém como eu, alguém que encontrou algo que não deveria e agora está preso em um jogo perigoso. Porque a verdade tem um preço. E, às vezes, esse preço é a própria vida.